amamentação foi algo que eu praticamente não me preparei antes da chegada da minha filha. Na prática, eu cometi vários erros que fizeram com que eu dependesse da fórmula, mesmo amamentando em livre demanda. E hoje eu tô aqui para te ajudar a passar por essa fase sem cometer os mesmos erros que eu. Fica até o final que eu vou te contar tudo. Oi, tudo bem por aí? Meu nome é Eliane e por aqui tem cola e muita fé também. Vamos juntas? Nesse canal eu falo sobre maternidade, casamento, rotina e vida cristã na prática. Se é isso que você procura, então já segue o canal e vai ficando por aqui. A amamentação não era uma coisa que eu me preocupava quando eu estava grávida. Pelo contrário, era algo que eu deixava em segundo plano porque a minha preocupação maior era justamente a via de parto, né? Como eu já falei aqui, eu tinha muito medo de ter um parto normal e passar por toda aquela dor e ter alguma complicação. Enfim, eu queria o caminho mais seguro, que na minha cabeça era a cesariana, né? Então, eu não estava preocupada com a amamentação, até porque eu fui um bebê que não mamou. Minha mãe passou por muito estresse no seu puerpério. Foi muito difícil para minha mãe e por isso, com 15 dias que eu tinha nascido, o leite secou. Então, todo o tempo que eu precisei de leite, eu fui sustentada pela fórmula, né? Naquela época, eu acho que era Perlagon, era uma coisa assim. E eu sempre fui uma criança muito saudável, né? Ao contrário da minha irmã, que mamou até os 4 anos e mesmo assim teve vários problemas, inclusive intolerância à lactose. Então, eu não associava a amamentação a uma vida mais saudável, né? Porque o exemplo que eu tive na prática, né, da minha família, né, ali no meu entorno, era de que isso não tinha muita relação. Então, por isso eu não me preocupava muito. Eu só queria que a minha filha estivesse alimentada, né? Claro que se viesse no meu leite, né, que eu estudando eu descobri que o leite materno ele é completamente adaptado para as necessidades do seu filho. Se você tiver gripada, o seu leite vai vir com os anticorpos para proteger o seu bebê dessa mesma gripe, desse mesmo vírus. Olha que coisa linda. Só podia ser a invenção do nosso Deus. Então eu não tinha preconceito nenhum com a fórmula, muito pelo contrário, eu achava que era uma via muito válida de amamentação, mas eu ainda queria, por conta da economia, utilizar o meu leite materno. Quando a minha filha chegou, desde a maternidade, já não saía tanto leite. Como eu não tinha me preparado, né, eu não sabia a forma certa de entregar o peito à minha filha, e mesmo tendo algumas enfermeiras ali para me ajudar, elas também não tinham essa experiência, não eram mães e tal, elas tinham mais a teoria e elas estavam ali com o coração aberto, né, dando o seu melhor, mas não é a mesma coisa do que uma pessoa que já passou por isso, está passando por isso, né? Então elas não me auxiliaram tanto nisso aí. E aí desde a maternidade não saía quase nada e a gente sabe que o colocho realmente é muito pouquinho, né? São alguns ml só que saem, é só para dar aquela primeira força pro bebê, ele não come tanto assim nos primeiros dias. E a partir daí me foi perguntado, né, se eu gostaria de complementar com a fórmula. E eu disse, se a minha filha tá com fome, pode dar fórmula para ela, não tenho problema nenhum com isso. E eu vi a diferença quando ela estava alimentada e quando ela não estava, porque ela chorava mais, ela ficava estressada, e quando ela estava alimentada, ela dormia direitinho. Enfim, era muito diferente. Eu sabia a diferença de quando ela estava mamando e quando ela estava recebendo alguma coisa ali, de quando ela tinha realmente ficado satisfeita. Então eu não tinha problema com isso, e desde a maternidade ela começou com um pouquinho de fórmula. Quando chegou o 4º dia que o leite finalmente desceu, gente, foi um pesadelo, porque o meu peito já estava rachado a esticar. Inclusive até hoje eu tenho esse aqui, maior, né, mais caído do que esse, porque esse aqui foi o peito que eu principalmente amamentei, porque esse aqui sempre estava machucado, né, porque foi uma ferida que não fechou de fato, né, ela estava sempre sendo reaberta, né, sempre que melhorava um pouquinho eu botava minha filha para mamar aqui, mas assim, melhorou, enfim, tá curado o meu seio, né, desde quando eu amamentava, porque eu fiquei usando também um biquíni de silicone e tal, enfim, mas o seio que realmente amamentou mais a minha filha foi esse daqui, por isso ele tem mais sinais. Quando chegou a pojadura que o meu leite desceu, eu fiquei desesperada, porque eu não sabia como fazer aquele leite sair dali. Eu apertava e não saía nada. E tava quente, e tava pesado, e tava dolorido. E a minha filha também não conseguia mamar. Eu apertava e não saía nada. Eu fiquei desesperada. E corri pro banco de leite. Lá, uma enfermeira muito experiente me explicou a forma certa de esvaziar o meu seio, né? Antes de dar pra minha filha. Porque essa é a primeira dica que eu te dou, e já começa a anotar aí. Antes de você dar o seu leite, né, de você passar o seu seio para o seu bebê, né, nos primeiros dias principalmente, você precisa esvaziar um pouquinho, porque aquele peito, quando ele está muito cheio, ele fica muito duro. E a criança não consegue extrair o leite dali. O bebê ele não consegue tirar o leite dali, porque está muito duro. Então ele vai ficar mastigando o seu seio, por isso que fere o seio, né? Claro que vai, de certa forma, em qualquer grau, vai ferir um pouquinho. Só que não da forma que acontece quando você não tá sabendo passar o seu leite. Então já fica aí, eu já entrei na dica, né? A primeira dica que eu te dou é que você prepare o seu seio antes de passar pro seu bebê, né? Então como é que você vai preparar? Eu tenho aqui um seio, né, de pano ou de plástico, como as consultoras de amamentação fazem, mas eu vou te explicar, você vai entender. Tem a sua areola, eu pensava que era auréola, mas é a areola mesmo. Tem a areola do seu seio, que fica ali ao redor do biquinho, né? Aquela que fica mais escura. Você vai apertar ela
apertar e ali você vai amolecer. Quando você vê que amoleceu, que saiu o leite, aí você pode passar pro seu bebê, né? Porque quando você vai ordenhar, por exemplo, se você for ordenhar na mão, sem a maquininha, mesmo com a maquininha, né? Mesmo com a bombinha de amamentação, você vai ter que amolecer um pouquinho. Se você não fizer isso, a maquininha não vai conseguir sugar, o bebê também não vai conseguir sugar. Então, essa parte aqui é a primeira coisa que você tem que fazer. Quando seu bebê quiser amamentar, né? Se ele já não tiver acostumado a isso, você vai afofando aqui um pouquinho, porque aí quando você for ordenhar, você vai do meio pra fora, né? Você vai do meio pra cá, você vai liberando o espaço, né? Pro leite sair. Então, você fofa um pouquinho, quando ficar bem molinho, aí você pode passar pro seu bebê. E eu só descobri isso no 4º dia, no banco de leite. Então, olha quanto tempo eu passei com a minha filha mastigando o meu seio, né? Tava ferido, tava os dois, mas esse aqui tava partido no meio já. Tava uma coisa assim horrível, eu tava desesperada, dizia, meu Deus, como é que eu vou dar o peito pra minha filha se eu não aguento nem tocar? Quando eu toco assim no bico, é uma dor assim horrível, eu chorava. Então, foi uns 3, 4 dias que eu passei ali muito difíceis, até que a gente conseguisse passar essa crise, né, da apojadura pra conseguir iniciar. Então, eu já comecei a minha amamentação dessa forma assim tão traumática, digamos assim. Eu não conseguia tirar o leite e aí depois que eu aprendi já estava bem ferido. Então, eu tive que passar por todo o processo de melhorar e tal, usar aquela pomadinha. Nesse aqui principalmente, esse aqui eu tinha que dar de todo jeito, então eu ia chorando, mas ia mesmo. Aqui quando começou a dar uma melhorada, eu colocava o biquinho de plástico, né, de silicone. E aí a minha filha usava também, mas foi um processo bem doloroso pra mim. Depois disso veio a pressão emocional, né? Desde a maternidade, como eu tinha percebido que não estava saindo tanto leite e a minha filha estava suplementando com a fórmula, eu passei a usar a fórmula como uma muleta, né? Eu não conseguia me livrar dela, porque eu percebia que a minha filha não estava tomando tanto leite assim. Ela dormia melhor quando ela tomava a fórmula antes de dormir, porque realmente preenchia ela. Quando ela estava no peito, ela dormia, acabava dormindo e não mamava tudo que ela queria. Então ela acordava depois para mamar mais um pouquinho. Então eu dormia melhor quando eu dava a fórmula a ela à noite. E é até uma estratégia que eu vou dizer pra vocês de coração aberto, talvez eu use no próximo bebê. Então, meu plano é ter uma amamentação exclusiva de verdade, assim, no próximo bebê. Só que, talvez, a fórmula antes de dormir eu mantenha, porque foi muito bom, assim, pro meu sono. A gente conseguia ter uma noite de sono. Cecília dorme a noite inteira desde os 3 meses. Claro que ela tem um despertar ou outro até hoje, né? Então, assim, tem horas que ela acorda. Ontem mesmo ela acordou às 4 da manhã e eu fui ficar com ela, a gente dormiu até às 7, pronto, não é uma coisa que atrapalha tanto o sono da gente, né? A gente só tem o trabalho de sair do nosso quarto e ir pro dela, mas tá tudo tranquilo quanto a isso. Então, pra você que tem medo de ter uma noite de sono ruim, se o seu bebê estiver alimentado, bem alimentado, ele dorme bem melhor do que ele dormiria se ele tivesse sempre com essa necessidade, porque o leite materno, ele é principalmente água. Então, a água você bebe e ela sai, né, na urina. Então, quando tem a fórmula ela é um pouco mais pesada, né? Demora um pouco mais para fazer a digestão dela e por isso o seu bebê dorme um pouco melhor. Não quer dizer que você vai deixar desde o recém-nascido, né, a noite inteira sem mamar. Não pode, tem que estar acordando em certos momentos. A minha filha eu tinha que acordar ela, né? Eu que acordava e ia pegar ela para ela mamar, né? Mas por ela dormia a noite inteira, porque ela estava bem satisfeita, graças a Deus. E a partir disso eu comecei a me colocar essa pressão de tentar ser suficiente, né? De tentar me livrar da fórmula. Não que eu tivesse algo contra a fórmula, como eu já falei, mas eu queria conseguir amamentar minha filha. Eu tinha amigas que o leite jorrava assim, que inclusive doavam, né, pro banco de leite e era aquela fonte inesgotável de leite. E o meu saiu bem pouquinho, inclusive quando eu colocava com a bombinha, né, pra ver quanto é que tava saindo, eu passava ali 30 minutos para tirar 30 ml de leite, né? Para uma pessoa, se você estiver já amamentando e você tem bastante leite, você deve estar entendendo como é pouco isso. Não dava para minha filha. Então ela tomava 30 ml de leite em, sei lá, em 10 minutos. E em 30 minutos eu só conseguia tirar isso, tá entendendo? Então eu sabia que ela estava se esforçando muito. Por isso ela dormia, porque ela cansava de tanto se esforçar. E eu já ficava tensa, né? Então é um ciclo vicioso. Eu já estava tensa quando eu ia botar ela para mamar sem saber se ia ter leite ou não. E aí essa tensão fazia com que eu realmente não tivesse leite. Tanto é que quando a gente fez a introdução alimentar, né, a partir dos 6 meses, que ela começou a comer melhor, eu fiquei tranquila. Por quê? Porque eu pensava, se o meu leite não for suficiente, ela está se alimentando. Então, a partir desse momento, o meu leite começou a sair com muito mais facilidade, né? Assim, foi uma diferença assim, totalmente palpável, visível, né, de que o meu leite estava produzindo muito mais, né? Inclusive eu tinha uma rotina, né? Então
Ela mamava sempre ao acordar. E aí o meu seio ficava a noite inteira preparando aquele leite, porque sabia que na hora de acordar ela ia querer mamar. Então eu acordava cheia de leite. Era o horário que eu mais tinha leite no dia, pela manhã, eu acho que é pra a maioria das pessoas. Como ela dormia bem a noite inteira, meu seio ficava enchendo. E quando era de manhã, tinha bastante leite para ela começar o dia, né? E foi assim até o final. Então, a gente tinha essa rotina. E aí eu tinha essa ansiedade, né? Sempre que eu ia amamentar ela, eu tinha essa ansiedade sem saber se eu ia ter leite ou não. E isso fazia com que eu realmente não tivesse muito leite, porque eu ficava nervosa. E, gente, eu tentei de tudo na questão de alimentação, suco de uva, milho, um negocinho que eu pingava na água, leite de não sei o que, magnésio, não sei o que era. De fato, eu não sei, vou procurar, depois eu coloco aí. Tomava chá, tudo que eu podia fazer, eu fazia e não mudava nada. Mas eu entendi que a questão era simplesmente emocional, tava tudo na minha cabeça. Se eu ficasse mais tranquila, eu teria conseguido amamentar melhor, mas eu não conseguia me acalmar. Outra coisa que eu fazia errado, e eu vou dizer pra você agora, já é o terceiro ponto, era que eu tava sempre tentando fazer alguma coisa, eu não descansava, né? Então, uma coisa que é muito importante é a alimentação. E a alimentação, eu vou dizer pra vocês, eu tinha sempre à minha disposição, né? Eu tinha meu marido para me ajudar, tinha minha mãe aqui em casa, teve um tempo que passou minha sogra aqui também, então sempre tinha comida fresquinha para mim, né? Não precisei congelar comida. Eu preferiria ter comido delivery o puerpério todinho do que ter que descongelar comigo, porque eu simplesmente não desce, gente. Aquela coisa muda a textura, eu acho que é a forma que a gente armazena. Eu ainda vou aprender, vou desbloquear esse skin, né? Mas até então eu não gosto de comida que foi descongelada. Eu sempre tinha uma comidinha quentinha, novinha pra eu comer. Se eu não conseguisse tirar meus braços, meu marido ou a minha mãe vinha, colocava na minha boca. Então, quanto à comida, eu não tive problema. Mas o descanso, realmente eu não descansava, gente. Eu só descansava quando eu dormia. Quando eu realmente tava exausta, que eu não aguentava mais, eu dormia, às vezes amamentando, ou quando eu ia, né, a minha hora de dormir, eu dormia mesmo. Mas, quando eu tava acordada, eu tava tentando fazer alguma coisa pra compensar, porque eu achava que eu não tava fazendo nada, que tava todo mundo sendo sobrecarregado por causa de mim, sendo que eu era a pessoa que tava precisando de cuidados naquele momento, porque o bebê, ele tá sendo cuidado, né? As pessoas que estão ali, elas estão ali realmente para isso. A mãe é que tá debilitada, que tá dando seu leite, né, sua vida, seu sono, tá se recuperando uma cesariana, no meu caso, né, caso você tenha feito parto normal, é mais tranquilo, mas mesmo assim exige uma recuperação. Então, eu que estava precisando de cuidados, mas eu queria cuidar de todo mundo, queria cuidar de tudo, queria tentar trabalhar, né, fazer alguma coisa. Tinha algumas coisas que no meu escritório ficaram pendentes, eu tentava compensar, né, eu botava ela no sling quando ela estava dormindo e tentava fazer alguma coisa. Então, assim, era um período que eu ficava sempre tensa. Se não na amamentação, mas tentando fazer alguma coisa para compensar as outras coisas que eu não estava fazendo, porque eu estava ali parada, tendo que amamentar, tendo que cuidar da minha filha. Então a minha mente, né, o meu puerpério, ele foi muito estressante, foi muita pressão, e essa pressão eu mesma me coloquei, né? Então, além da questão de não conseguir amamentar o tanto quanto eu gostaria, né, saía leite, mas não numa quantidade que desse para suprir as necessidades da minha filha, né? Então, além disso, eu também não descansava, né? Eu tava sempre tensa, eu tava sempre alerta, né? E quando eu parava pra assistir alguma coisa, pronto, a minha filha tava amamentando, dormiu, eu disse, vou assistir uma série. Eu assisti uma série violenta. E isso me mantinha sempre, ligada. E depois que passou, né, que eu entendi o que eu tinha feito comigo mesma, né? A culpa foi toda minha, né? Porque ao meu entorno, todo mundo ao meu redor tava tentando me ajudar. Mas eu tava me colocando essa pressão, eu tava me colocando esse peso. E isso foi o que acabou, né? Assim, não acabou, né? Eu consegui amamentar um pouco, mas dificultou muito a minha amamentação. Estresse constante em que eu vivi, que eu mesmo me coloquei, né? Então, não faça isso com você mesmo. O que eu digo pra você é tente descansar. Eu sei que para aquelas que têm mais de um filho, né? Que se esse não for o seu primeiro filho, vai ser um pouco mais difícil de você fazer isso. Mas tente, né? Faça o que você puder, peça ajuda a quem estiver próximo de você. Veja o que dá para ser feito para que você não se sobrecarregue tanto, porque isso vai impactar diretamente a sua amamentação. Escuta o que eu tô te falando. Outra coisa muito importante que eu deixei de fazer e que me atrapalhou demais na amamentação foi justamente não me preparar psicologicamente para amamentação, né? Então eu achava, né, que a amamentação, mesmo tendo sempre aquelas dicas que apareciam para mim, né, você que é gestante, seu algoritmo deve estar te mandando essas coisas, essas propagandas de consultores de amamentação e tal, enfim, mesmo alguém dizendo, a amamentação não é intuitivo, você precisa aprender, enfim, a gente muitas vezes, né,
Eu, no caso, fiz isso. Tem gente que não, tem gente que leva a sério. Eu não levei a sério, não. Bota o bebê ali, ele sabe sugar e pronto. Até porque o bebê só sai da maternidade quando ele aprende a sugar, né? Se você tiver um bebê prematuro, ele não vai sair da maternidade antes que ele aprenda a sugar. Então, você pensa, não, isso vai acontecer. Só que não é bem assim. No meu caso, veja, eu tive que ir no banco de leite para a enfermeira me ensinar como é que eu ia preparar o meu peito para dar para minha filha. Então, veja, a amamentação, o bebê sabe sugar, não sei o quê. Mas e como é que esse peito chega para essa criança? Ela vai conseguir mamar? Então, são muitas variáveis que podem atrapalhar esse momento, tanto para você quanto para o seu bebê. E você precisa se preparar, você precisa entender que a amamentação dói, a amamentação custa, vai tirar a sua energia, vai tirar o seu tempo, vai cair o seu cabelo, sabe? Então, assim, é um momento lindo, sublime, o seu corpo está preparado para isso, né? Ele vai produzindo desde o início, quando você nem sabe que você está grávida, às vezes seu peito já começa a se preparar, você começa a sentir dores, ele começa a crescer. Todo o seu corpo sabe o que fazer, mas às vezes a gente não sabe o que fazer. Então você precisa se preparar, né? Se você não tem uma doula, vá procurando conteúdo sobre isso. Tem muita coisa grátis aqui no YouTube que você pode utilizar, né? E que você esteja preparada mentalmente. Eu estava muito preocupada com o parto. Só que o parto dura um momento, dura algumas horas. A amamentação pode durar até uns 2 anos, mães que passam disso. Então, que você esteja preparada. E para concluir, eu quero te dizer que se você está passando ou vai passar por essa fase, desde já, não se cobre tanto. Não faça como eu, né? Não queira atingir um ideal, não queira ser igual a sua amiga, né? Que amamenta, que tem muito leite. Muito disso pode ser uma questão de genética também. Eu fui uma criança que mamou só 15 dias. A minha irmã não, mamou 4 anos. Mas eu fui uma criança que mamou 15 dias só. Então, talvez o meu corpo não esperasse tanto que ia ter leite para dar, não sei o que é que aconteceu, mas da próxima vez eu vou tentar de novo e vou tentar mais consciente de que a minha cobrança, o meu estresse, a minha ansiedade vão atrapalhar com certeza a minha amamentação. Então, eu vou fazer de tudo para propiciar um ambiente que me favoreça. Então, eu vou comprar a minha cadeira de amamentação, que eu já disse aqui em outro vídeo, que eu ia comprar a minha cadeira de amamentação, que eu preciso, né? Eu vou ter um ambiente mais relaxante. Quando eu for amamentar, eu vou amamentar sozinha, sabe? Se eu tiver que assistir algo, que seja algo que me relaxe, que me faça rir, que me faça descansar, ler mais livros, assim, que me acalmem, enfim. A gente tem que manter a nossa mente no lugar, e isso só vem com a preparação, porque se você fizer feito eu e esperar a hora do choque, você não vai estar preparada, né? Eu tô só te avisando aqui, tô sendo sua amiga e tô te avisando que você precisa se preparar para isso. Mas se tiver algum problema, se tiver alguma intercorrência, não tenha preconceito com a fórmula. A fórmula ajuda e ajudou muitas crianças, eu sou uma dessas crianças, a sobreviver, né? Então, se você, por algum motivo, se você tentou e não conseguiu ter leite, não conseguiu amamentar, teve algum problema com isso, não se preocupe, não se culpe, não se cobre, né? Tudo faz parte do plano de Deus. E eu também quero te falar que Ele está com você nesse momento. Não só nesse, mas em todos os momentos da sua gravidez, até que você não tenha mais que amamentar o seu filho, Ele estará com você e ainda depois disso. Né? Então, peça capacitação ao Senhor, peça discernimento ao Senhor. Se você não conseguir descansar, assim como eu não consegui, eu pedi a Ele, né? Senhor, acalma a minha mente. Só que eu não pedi de verdade, né? Porque eu não queria acalmar a minha mente, eu queria dar conta de tudo. E não é um momento que a gente precisa dar conta de tudo. É importante que você entenda isso. Então, que você possa pedir ao Senhor, que Ele dê calma, Ele dê capacitação, Ele abençoe nessa hora, né? Lembre que eu tô aqui, pode contar comigo se precisar, deixar aí nos comentários. Eu tô aqui pra te ajudar, pra te aconselhar no que eu puder. Se você gostou desse vídeo, clica aqui em curtir, encaminha pra uma amiga que também tá passando ou vai passar pela mesma fase. E comenta aqui embaixo se você tá grávida ou se seu bebê já nasceu, eu quero te conhecer. Muito obrigada por estar aqui comigo, eu te vejo na semana que vem. Que Deus te abençoe e lembra sempre que aqui tem colo, tem fé e tem uma mãe do outro lado torcendo por você. Tchau!